Chegamos na aula 3, mentalidade de protagonismo e responsabilidade. Para mim, essa é uma das aulas mais importantes que temos nesse curso, porque é aqui que você tem a virada de chave de como que pensa um líder. A partir do momento que você assume um cargo de responsabilidade e liderança, você precisa automaticamente virar essa chavinha, porque a partir de agora você é responsável pelos seus resultados e é responsável pelos resultados da sua equipe. Então vamos lá. Definição: assumir responsabilidade pelas próprias ações e crescimento. Essa é uma grande diferença quando você assume um cargo de liderança. É sua a responsabilidade dos erros, a responsabilidade dos acertos passa pela liderança. Qual que é a importância? Líderes que assumem o protagonismo têm mais controle sobre os seus resultados, porque ele não vai esperar que um terceiro resolva os problemas. Ele não vai confiar que outra pessoa entregue o resultado por ele. Ele vai assumir a responsabilidade e vai resolver o que tiver que resolver para conseguir os resultados esperados. Maior erro: muitos profissionais esperam que mudanças aconteçam externamente sem perceber que o verdadeiro crescimento começa com uma mudança interna de mentalidade. Enquanto o líder ou o profissional não entende isso, ele vai sempre procurar um motivo externo pelo insucesso dele. Eu não estou conseguindo fazer isso por causa daquilo. E ele nunca vai assumir o que eu posso fazer para resolver esse problema. Mais para frente eu vou trazer alguns exemplos que vai ficar muito mais claro essa forma de pensamento. O que é a mentalidade de protagonismo? A diferença entre agir ativamente e esperar que as coisas mudem por si só. Eu vou abrir aqui como que funciona a mentalidade que ainda não é protagonista. Se eu tivesse um chefe melhor, minha carreira iria decolar. Se a empresa investisse mais em treinamentos, eu aprenderia mais. Se eu tivesse mais tempo, conseguiria estudar e melhorar minhas habilidades. Vocês conseguem enxergar o que tem em comum nessas três afirmações? Todas elas eu estou delegando a minha culpa e não estou assumindo nenhuma responsabilidade sobre os meus problemas ou sobre o motivo que eu não tenho sucesso. Quando você observa as afirmações de quem tem uma mentalidade protagonista, você percebe uma diferença. Se eu quero crescer na minha carreira, preciso buscar formas de me desenvolver em vez de esperar que a empresa me ofereça isso. Se eu quero ser promovido, posso começar estudando sobre liderança e pedindo feedbacks para melhorar minhas habilidades. Se eu não estou satisfeito com a minha posição no trabalho, ao invés de reclamar, posso buscar formas de agregar mais valor e me destacar. Se a empresa onde estou não me oferece oportunidade de crescimento, mesmo com meus excelentes resultados, vou buscar que uma empresa que valorize o meu potencial e esteja alinhada com meus objetivos. Percebe que todas as afirmações aqui, ela envolve uma ação do indivíduo. Não necessariamente você precisa ser culpado pelaquela causa em si, mas você é responsável por tomar alguma ação ou alguma decisão frente àquele problema. Então, mesmo nessa última frase aqui, eu fiz questão de colocar ela porque ela não deixa nenhuma dúvida de que você está no controle da situação. Eu estou numa empresa, eu ofereço meus melhores resultados, eu busco, só que o perfil da empresa talvez seja uma empresa pequena, ela não tem como me promover, ela não tem como pagar um salário maior. Pode ser que aconteça. E aí é responsabilidade sua olhar para o mercado, entender o que você precisa para talvez ir para uma empresa melhor, para você alcançar o seu objetivo. Seus objetivos não se resumem à sua empresa, ao seu chefe. Então, nesse momento, você precisa assumir o protagonismo. Independente que você é líder ou não, que está assistindo esse curso, é interessante que você tenha essa mentalidade o tempo todo. Você é responsável pela sua carreira, você é responsável pelo seu sucesso. E nunca delegue isso para ninguém. Agora que você já entendeu o que é a mentalidade, eu quero colocar um exemplo mais prático aqui para ficar mais claro a minha linha de raciocínio. Imagina dois profissionais que desejam uma promoção. Profissional A é um profissional que ainda não tem a mentalidade protagonista. Ele vai ficar esperando que seu chefe perceba seu esforço e promova automaticamente. O profissional B, que é um profissional que já tem um pensamento mais ativo, ele busca desenvolver novas habilidades,
propõe projetos e demonstra seu valor. Se você quer crescer na sua carreira, não adianta você achar que seu chefe ele tem obrigação de enxergar tudo que você faz na sua rotina, nos mínimos detalhes e o valor que você entrega. Claro que ele tem responsabilidade de te desenvolver, ele tem a responsabilidade de te dar o feedback, tudo bem, mas tem muito mais coisas que você faz que poderia ser seu diferencial para o crescimento, só que ninguém vê, ninguém sabe, seu chefe não sabe e você não faz questão nenhuma de tentar ali se vender, fazer um marketing pessoal, mostrar o seu valor. Você perde a oportunidade para outra pessoa que entrega menos que você, mas ela sabe acoplar tudo isso e apresentar isso de uma forma mais bonita, de uma forma mais vendável. E você não entende, você olha para o lado, por que aquele cara que trabalha menos do que eu, que entrega menos do que eu, que estudou menos do que eu, cresceu e eu não? É porque ele é puxa-saco. Mas nem sempre é isso. Pode acontecer? Pode acontecer de ser um puxa-saco. Mas na maioria esmagadora dos casos, é porque você entrega muito, mas você tem dificuldade de se comunicar, de se vender, de mostrar o seu valor. E aí chega outra pessoa que estudou sobre isso, que entendeu isso e consegue mostrar e cresce mais rápido do que você. Então seguimos aqui, mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos muito claros do que é uma pessoa com a mentalidade fixa, passiva, e uma pessoa com a mentalidade de crescimento contínuo. Mentalidade fixa. Acredita que a inteligência e habilidades são inatas. Evita desafios e desiste facilmente. Culpa fatores externos pelos problemas. Vê críticas como algo negativo. Exemplo. Não sou bom em falar em público, então evito apresentações. Já que tem uma mentalidade de crescimento, observe. Acredita que habilidades podem ser desenvolvidas, ou seja, eu não sei fazer isso, como que eu posso aprender? Como que eu posso me desenvolver nessa tarefa que eu ainda não sei? Tem alguém que pode me ensinar? Eu posso ter algum mentor? Tem algum curso que eu possa fazer para eu aprender? Enxerga desafios como oportunidades. Muitas vezes eu assumi algumas tarefas e algumas funções porque eu queria aprender como que fazia aquilo. Não necessariamente era a minha função, mas eu enxergava aquilo como, se eu fizer, vai ser uma oportunidade de eu aprender e posso usar isso tanto aqui quanto em outra empresa que eu trabalhar. Então essa mentalidade vai fazer com que você enxergue mesmo algo que saia da sua zona de conforto como algo positivo. Assume responsabilidade pelos próprios resultados. Ou seja, errei, assumo o meu erro e entendo como eu vou fazer diferente da próxima vez para não repetir o mesmo erro. Aprende com feedbacks e críticas. O feedback ou uma crítica construtiva ela é essencial para que você consiga evoluir. Não adianta você achar que sozinho você vai conseguir fazer uma leitura completa sobre você. É muito importante você colher feedbacks da percepção que as outras pessoas têm sobre você. Muitas vezes você age de uma forma, mas as pessoas te enxergam de uma forma diferente daquela que você tem expectativa que elas te enxerguem. É uma grande oportunidade de você entender o porquê e depois ajustar isso. Exemplo, tá? Vou treinar minha comunicação para me tornar um bom orador. Eu coloquei esse exemplo porque é um exemplo justamente que aconteceu comigo no ano de 2023. Eu tinha um pouco de dificuldade de falar em público para muitas pessoas ao mesmo tempo. Ficava muito nervoso. Então eu procurei, abri o Google, curso de oratória que eu queria fazer presencial. E aí eu me inscrevi nesse curso, me matriculei, minha esposa fez junto comigo. Lá eu tive um desafio que eu tinha que falar em público todas as aulas, eu precisava criar palestras, palestrar para os outros alunos. Minha esposa assistindo foi me dando algumas dicas, algum feedback. Esse curso durou 3 meses e no final do 3º mês eu fiz minha primeira palestra para 400 pessoas. E eu me senti muito realizado, porque eu consegui subir no palco sem nervosismo e foi uma experiência muito bacana, porque eu fui capaz de mapear uma habilidade que eu não tinha, estudar e chegar num resultado que eu esperava. Seguindo aqui, os 4 pilares do protagonismo na liderança. Primeiro pilar, autoconsciência. Reconhecer seus pontos fortes e as áreas que você precisa melhorar. Autonomia, assumir a responsabilidade pelos desafios e buscar soluções. Eu vou dar um exemplo aqui. Postura de vítima. Minha equipe não colabora porque são difíceis. Postura de protagonista. Como posso motivá-los e melhorar a comunicação?
Terceiro pilar, resiliência. Superar obstáculos sem desistir. E por último, tomada de decisão. Focar no que pode ser controlado e mudar. A partir do momento que você desenvolve esses 4 pilares, o protagonismo ele vem de uma forma natural. Você conseguir ter a capacidade de ter uma consciência, o que eu sou bom, o que eu não sou, o que eu preciso melhorar. Quando você tem autonomia de eu resolvo esse problema. Vou precisar de ajuda? Tudo bem, mas eu vou descobrir o caminho de como eu posso resolver isso. Resiliência, superar obstáculos sem desistir. Então você vai tentar, na primeira vez que você errar, você utiliza esse erro como um aprendizado e não um motivo para desistir. E a tomada de decisão, que é você focar no que pode ser controlado e mudar. Não adianta você querer mudar o mundo se você não arruma sua cama de manhã. É importante você ter esse olhar, essa capacidade de entender o que está ao seu alcance, o que você pode resolver e o que você não consegue resolver. Aqui eu quero deixar um plano de ação para você. Identifique um desafio na sua carreira ou na liderança. Esse desafio depende de você ou de fatores externos. Defina um plano de ação para você resolver, com uma meta clara, ações concretas e um prazo para cada etapa dessa ação. Eu vou dar um exemplo aqui de um plano de ação. Desafio. Minha equipe não se engaja nas reuniões. Plano de ação. Melhorar minha comunicação nas reuniões, aplicar técnicas de feedback para entender as dificuldades e criar um sistema de reconhecimento para incentivar a participação. Percebe que essas 3 ações dependem de mim? Eu poderia simplesmente terceirizar essa culpa. Minha equipe não se engaja nas reuniões porque eles são desmotivados, porque eles são da geração Z. Ou eu poderia criar esse plano de ação e testar todos esses pontos que eu citei aqui como exemplo e depois ver o resultado. Aí está a virada de chave de como que você enfrenta os problemas. Se você enfrenta de uma forma protagonista, ativa, ou se você enfrenta de uma forma mais vitimista. Como manter uma atitude protagonista? Troca a mentalidade de vítima por ação, veja os erros como aprendizado, não fracasso, faça autoavaliações frequentes e ajuste sua postura. E uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês: pense em uma situação em que você sentiu que sua carreira ou vida estava travada. Você esperou que algo mudasse sozinho ou tomou uma atitude para resolver isso? E o que aconteceu nessa situação? Havia algo que você poderia ter feito para influenciar esse resultado? Como você poderia ter adotado uma postura mais ativa? E para finalizar, eu quero te dar dicas de alguns livros e vai te ajudar a aprofundar mais nesse assunto. Primeiro livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. O principal aprendizado desse livro: o sucesso não depende apenas de talento, mas da forma como encaramos os desafios. Livro 2, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O principal aprendizado desse livro: pessoas bem-sucedidas seguem princípios atemporais da eficácia e proatividade. Elas tomam controle da própria vida, focam no que podem influenciar e priorizam tarefas essenciais. E por último, o poder do hábito. Principal aprendizado: nossos hábitos moldam nosso comportamento e determinam nosso sucesso ou fracasso. Depende muito de nós. E aí eu te pergunto: quais mudanças são necessárias para assumir o papel de líder de forma eficaz? Então chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e que você vire essa chavinha e comece a pensar como líder, assumindo o protagonismo e a responsabilidade da sua carreira, da sua vida e também da sua liderança. Te vejo na próxima aula.